Olha, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você preste bastante atenção, meu amigo e minha amiga, para esta mensagem de fé que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. Está escrito assim: a parábola do semeador. Está escrito assim, olha o que Jesus fala. E outra vez começou Jesus a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de tal maneira, que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Jesus dizia assim: ouvi isto, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na, e a comeram. E outra parte da semente caiu entre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra parte da semente caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu frutos. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Veja só. Aqui Jesus fala ele dá 4 exemplos de pessoas que chegam na igreja. 4 tipos de ouvintes da palavra. 4 tipos de ouvintes, 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Só que destes 4, somente um é que deixa a palavra entrar na sua mente, vem para a sua alma, para o seu coração, e dá frutos, que são aqueles que se convertem a Deus, que crê em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, e decidem se arrepender, decidem mudar de vida, decidem fazer a vontade de Deus. Estes, a palavra entra nele e muda ele. É como diz o Senhor Jesus em outra parábola: se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele fica só. Mas se ele cair na terra e ele morrer, ele nasce e dá muitos frutos. Assim são aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Esses dão muitos frutos para Jesus, porque nasceram de Deus, porque permitiram que a palavra de Deus, que o Evangelho entrasse neles e transformasse todo o seu ser. E diz mais. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça essa palavra. E quando se achou só, Jesus, os que estavam junto dele, com os 12 discípulos, interrogaram acerca daquela parábola. E ele disse-lhes: até vocês, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam,
e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam, E lhes disse, e lhes sejam perdoados os pecados. E sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola, ou seja, não entendeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E ele dá a explicação. O que semeia a palavra, que é o semeador, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvindo, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Veja só. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é semeada no coração da pessoa, do ser humano. Mas o diabo, ele vem e retira aquela palavra da mente da pessoa, para que a pessoa não entenda e não pratique. E ele diz, e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Quer dizer, a pessoa até ouve a palavra, a pessoa se alegra em ouvir aquela palavra, mas não tem raiz, ou seja, elas não decidem. Eles ouvem a palavra com alegria, acham bonita, sentem paz, tudo, mas não tem raiz, ou seja, não estão decididos que querem verdadeiramente servir a Deus, não estão dispostos a sacrificar suas vontades, a abandonar o que desagrada a Deus, então não tem raiz em si, antes são temporários, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quer dizer, as pessoas que não estão firmes, é aquelas pessoas que frequentam a igreja, mas não se batizaram, não receberam Jesus como seu Salvador ainda, não entregaram suas vidas de fato e de verdade 100% na mão dele. Até tem deles que até são dizimistas, tem deles que são fiéis nas ofertas, fazem seus votos, fazem sua oração, fazem seu jejum, mas a vida mesmo não entregou, porque ainda vive fazendo a vontade de si próprio. E dizem, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, a pessoa recebe a palavra, ouve com alegria, mas os cuidados, as preocupações com as coisas deste mundo faz com que a pessoa se sinta sufocada, porque elas não querem largar aquilo que agrada a si, não querem largar os prazeres da carne, a vontade da carne, não querem largar. Então, a palavra sufoca ela, então ela sai fora porque ela não suporta, ela não quer mudar, por isso ela desiste. E diz, e estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos, um 30 e outro 60 e outro 100. Quer dizer, estes que decidem, não, a partir de hoje eu decido viver para fazer a vontade de Deus. Eu vou viver para obedecer a palavra de Deus. Vou viver para agradar a Deus, para fazer a vontade do meu Deus. Eu já vivi muitos anos, já vivi até aqui,
fazendo o que eu pensava, o que eu queria, mas eu estou decidido a renunciar todas as minhas vontades, todos os meus querer, para fazer a vontade de Deus. Esse sim, a semente é semeada, e esse é a boa terra, que recebe a palavra e morre para as coisas desse mundo e nasce para Deus uma nova criatura, e esse dá muitos frutos para Jesus, em todas as áreas. Se você quiser ler essa palavra, e na sua Bíblia, fica no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.